And the Oscar goes to I'm Still Here, Brasil. Boa noite. Boa noite. O filme do diretor Walter Salles, Ainda Estou Aqui, conquista o primeiro Oscar da história para o Brasil. Nós vamos sorrir. Sorriam. This goes to a woman who, after a loss suffered during an authoritarian regime, decided not to bend and to resist. So this prize goes to her. Her name is Eunice Paiva. So it's with her. A equipe comemora o prêmio de melhor filme estrangeiro. E o Brasil tem clima de Copa do Mundo em pleno carnaval. Parabéns, Walter Salles. Parabéns, Fernanda Torres. Parabéns, Brasil. O Oscar é nosso. Brasil! A Marquês de Sapucaí celebra o cinema brasileiro e assiste aos desfiles de 4 escolas do Grupo Especial do Rio. O Jornal Nacional começa agora. Ainda Estou Aqui, o primeiro filme original Globoplay, se tornou neste domingo a primeira obra brasileira a conquistar um Oscar. A Sandra Coutinho acompanhou desde o começo a premiação em Los Angeles. A emoção começou no tapete vermelho. Eu estou emocionado, assim, é um momento importante do nosso cinema e essa flor é uma homenagem ao Rubens Paiva. Eu usei somente em Veneza e estou usando de novo como tributo a ele, para lembrar que ele está aqui e sempre estará aqui. E esse anel é uma bijuteria da minha mãe que faleceu no ano passado, depois de 12 anos lutando contra o Alzheimer. Esse filme foi abraçado por 5 milhões de pessoas, gente. Isso é um presente maior do que a gente jamais poderia imaginar. E não é nem pelo número de pessoas, é pela forma com que ele foi abraçado, sabe? Ele gerou ideias, pensamentos. Fernanda Torres parecia não acreditar no reconhecimento. Hoje eu vi um túnel com as pessoas falando o meu nome. É incrível porque, sei lá, sabe o que eu acho? Eu acho que esse filme fala dessa família que tentaram apagar da história. E aí, através da literatura do Marcelo, através do filme do Walter, essa família voltou. Eu acho que é a alma do Brasil, essa família. É um lado da gente amoroso, é um lado, assim, que ama a cultura, que ama a liberdade, que ama, sabe, a empatia. E meio essa família furou a bolha que a gente estava de ódio. De repente esse filme, muito por essa mulher chamada Eunice Paiva, que lutou pela civilidade, pela justiça no mundo. A cerimônia começou às 9 da noite, horário de Brasília. Kieran Culkin levou o primeiro prêmio da noite, o de melhor ator coadjuvante, pelo papel em A Verdadeira Dor. Zoe Saldanha, de Emília Pérez, venceu na categoria Melhor Atriz Coadjuvante. Thank you so much, muchas gracias. À medida que os prêmios iam sendo anunciados, a ansiedade aumentava. Já passava da meia-noite, quando finalmente chegou a hora de conhecer o melhor filme internacional do ano. A atriz espanhola Penélope Cruz anunciou. And the Oscar goes to I'm Still Here, Brasil. This is the 5th nomination and first Oscar win for Brazil. Thank you first in the name of Brazilian cinema. I'm so honored to receive this in this such an extraordinary group of filmmakers. This goes to a woman who, after a loss suffered during an authoritarian regime, decided not to bend and to resist. So this prize goes to her. Her name is Eunice Paiva. So it's with her.
And it goes to the two extraordinary women who gave life to her, Fernanda Torres and Fernanda Montenegro. Tom Bernard, Michael, you are the absolute best. Thank you so much for this. It's an extraordinary feat. Thank you so much. A cerimônia entrou na reta final. Adrien Brody, de O Brutalista, levou o Oscar de melhor ator. Keep smiling, keep loving one another. Sean Baker ganhou o prêmio de melhor diretor por Anora. Thank you to the Academy. This means so much. Depois, mais uma grande expectativa. A categoria Melhor Atriz. Fernanda Torres era uma das indicadas. Mikey Madison. Mas o prêmio ficou com Mikey Madison, protagonista de Anora, produção que também venceu Ainda Estou Aqui na categoria Melhor Filme. Anora. E foi a grande vencedora da noite. Okay, thanks. Ainda Estou Aqui fez história aqui em Los Angeles. Pela primeira vez, um filme brasileiro levou um Oscar. A indicação, a principal categoria da premiação, a de melhor filme, também era inédita. E significa que a Academia incluiu Ainda Estou Aqui entre os 10 melhores longas do ano. São feitos históricos para o cinema brasileiro e que certamente terão repercussão nas futuras produções nacionais. O longa conta a história de Eunice Paiva, uma mulher que resistiu à ditadura militar brasileira depois que o marido, o ex-deputado Rubens Paiva, foi levado de casa por agentes do regime em 1971. Você tá bem, mãe? Eunice Paiva lutou para conseguir o reconhecimento de que o marido tinha sido morto na prisão, enquanto se dedicava à carreira acadêmica e à criação dos 5 filhos do casal. Esse é um prêmio para o cinema brasileiro, um prêmio para a cultura brasileira, um prêmio para a literatura brasileira, representada pelo livro maravilhoso do Marcelo Rubens Paiva. É um prêmio para a forma de atuação, que é aquela que Fernanda Montenegro, Fernanda Torres não só elevaram, como nos ensinaram a abraçar. Queria dizer que isso é um prêmio também para a música brasileira através de Caetano, através de Gal, através de Erasmo Carlos. É um prêmio para o talento brasileiro na frente e de trás das câmeras. É um prêmio que eu divido com todo mundo que, na verdade, achou que contar essa história era necessário. E foi graças a isso que a gente está aqui. A cerimônia era em Los Angeles, mas por longos segundos, longe dali, um país inteiro segurou a respiração. And the Oscar goes to I'm Still Here, Brasil. O teatro inteiro vibrou. O ator Selton Mello conseguiu segurar o telefone com firmeza até o último segundo. Depois, a celebração tomou conta de todo mundo. Ainda no teatro, a equipe do filme, que já é praticamente uma família, registrou tudo. E o Oscar foi de mão em mão. Segurando a estatueta, Fernanda Torres ainda assimilava a conquista histórica. Cara, muito lindo. Lindos. A intérprete de Eunice Paiva resumiu tudo. Ainda estamos aqui, comemorando. Selton compartilhava a alegria com os brasileiros em Los Angeles. Ganhamos! 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 Nas redes sociais ele escreveu: os sensíveis ganharam esse prêmio com a gente, celebrem muito. E a nossa Fernanda, mais uma vez, deu uma aula de carisma e humildade ao parabenizar a colega Mick Madison, que venceu o Oscar de melhor atriz, que ela também disputava. No fim da noite, o tapete vermelho do Oscar bem que podia ter mudado de cor e ficado verde e amarelo. O filme de Walter Salles não podia ser mais brasileiro. Baseado num livro de Marcelo Rubens Paiva, conta a história de uma família que entrou para a história do país. Ainda Estou Aqui trata de um drama de décadas atrás, mas que ainda continua muito atual no Brasil e no mundo.
Depois de 5 indicações para o melhor filme internacional, finalmente um diretor brasileiro entrou nesta fila para ter seu nome registrado numa estatueta. Aos jornalistas do mundo todo, Walter Salles disse que o efeito desse Oscar vai ecoar muito além do que se imagina. So it's the culture at large that is being recognized, and it helps a lot independent cinema as well, I think, because it allows for this news now are going to be echoing throughout the world, and maybe more independent cinemas, more independent films from Brazil will be seen. Nas redes sociais da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, Walter Salles mostrou o Oscar brasileiro ao mundo. Ainda Estou Aqui é a primeira produção cinematográfica original do Globoplay. O diretor de produtos digitais da Globo diz que a conquista do Oscar é um reconhecimento que pode abrir mais portas às produções brasileiras. Ele é um prêmio que resgata esse orgulho que a gente tem, né, no nosso audiovisual, da cultura brasileira, das histórias brasileiras, histórias que acabam viajando porque são universais. Então acho que isso é uma oportunidade incrível, para a gente realmente se dedicar cada vez mais a curar bons projetos, a contar boas histórias. E eu acho que sim, marca um momento muito especial, né? O primeiro Oscar que o Brasil ganha, e pode sim determinar novos caminhos, novas aventuras aqui para toda a nossa indústria audiovisual. Então o prêmio para Ainda Estou Aqui, ele vem nesse contexto do resgate da história do Brasil, que para nós internamente acaba gerando boas discussões. Tem todo o caso que está sendo debatido novamente do Rubens Paiva, que é por causa desse impacto do cinema. E para o mercado fora do Brasil, eu acredito que esse prêmio ele vem para marcar uma nova onda de visibilidade. Parabéns, Valtinho, parabéns ao cinema brasileiro, parabéns aos artistas brasileiros. A gente está muito feliz, estamos aqui com a minha família, comemoramos, gritamos, choramos. Tomara que esse filme seja o começo de um movimento brasileiro, de a gente reabrir os nossos arquivos, nossas memórias, e registrar para sempre, para que o Brasil consiga se enxergar numa tela de cinema. No Brasil, teve festa no país inteiro para comemorar o nosso primeiro Oscar. Não tem nada com mais cara de Brasil do que ganhar o primeiro Oscar num domingo de carnaval e comemorar como se fosse Copa do Mundo. I'm still here, Brasil. No Recife, foi a cantora Alcione quem avisou. A festa estava completa. Ai, que beleza! Ganhou o Oscar, gente! É muito bom poder dar essa notícia! Em Manaus, a torcida se reuniu na primeira sala de cinema dentro de uma aldeia. Eunice Paiva foi uma das maiores aliadas na defesa dos povos originários. A luta dela foi a nossa luta. E em homenagem a ela, a gente decidiu se reunir para fazer essa grande torcida. E nos cinemas, o desfecho da jornada de Ainda Estou Aqui pelo mundo foi só aplausos. Uma vitória também celebrada no histórico Oficina, endereço do Teatro Experimental em São Paulo. A conquista foi destaque nas páginas dos principais jornais do planeta. O argentino La Nación, o britânico The Guardian, os americanos The New York Times e The Washington Post, o francês Le Figaro e o italiano Corriere della Sera. Hoje, o brasileiro era só sorriso. Fernanda Torres, a rainha deste carnaval, e o Oscar inédito levaram ainda mais gente para o cinema hoje.
tem que ser visto, o cinema brasileiro merece. Tá uma produção incrível, todos os atores incríveis, tem que prestigiar e é uma história que não pode ser esquecida, né? A história de Ainda Estou Aqui não terminou. O filme continua em exibição e a partir dele o cinema nacional ganha outras perspectivas, outra visibilidade. Esse é o impacto que será sentido no futuro, nas histórias que ainda serão contadas. Vai perdurar isso por bastante tempo, né? A gente é bom isso também, que quando a gente se orgulha da gente, a gente leva por um bom tempo aí. Eu acho que foi uma vitória para o Brasil. E o Brasil vai sentir saudade de viver cada passo da conquista, inédita não só pela estatueta, mas pela valorização da nossa cultura. Uma delícia você ver o pessoal indo para a rua vestido de Fernandinha, vestida de Eunice. É uma coisa muito linda. Ainda hoje, uma entrevista ao vivo de Los Angeles com os vencedores do primeiro Oscar brasileiro. O Papa Francisco teve uma piora no quadro de saúde. Hoje, o Papa Francisco viveu 2 episódios de insuficiência respiratória aguda, com a presença de muita secreção e consequente broncoespasmo. Foi necessária a aspiração. Os médicos fizeram 2 broncoscopias. À tarde, o Papa voltou a usar a máscara de ventilação mecânica não invasiva, depois de passar o domingo sem precisar dela. A nota do Vaticano diz que Francisco permaneceu sempre vigilante, orientado e colaborativo. O prognóstico continua reservado. O Papa tem alternado alguns dias de estabilidade e leve melhora com crises respiratórias. De acordo com fontes do Vaticano, o acúmulo de muco nos brônquios é uma consequência normal da pneumonia. Segundo essas fontes, o Papa Francisco pode continuar no hospital por pelo menos mais 2 semanas. A Casa Santa Marta, onde ele mora, deverá ser adaptada para manter o monitoramento constante depois da internação. O tratamento pode ser muito longo e o Vaticano já está cuidando disso. Vamos ver como é que fica o tempo amanhã no Brasil. Boa noite, Eliana. Boa noite, Heraldo, Ana Luísa e para você. Bom, a gente começa aqui com a onda de calor que agora vai até domingo, com pelo menos 3 graus acima da média na área laranja e mais de 5 graus na vermelha. Amanhã o sol predomina em parte da Bahia, de Minas Gerais, de Mato Grosso do Sul e do oeste de São Paulo, a parte da região sul. Porto Alegre deve ser a única capital ensolarada o dia todo. Risco de temporal no litoral do Espírito Santo, Recôncavo Baiano e do Ceará ao Acre. Pode chover forte de Rio Branco a Fortaleza, em Salvador e Vitória. Máximas de 27 a 31 graus. Em Cuiabá, Campo Grande, São Paulo e Rio de Janeiro, de 29 a 36, com possibilidade de pancadas de chuva. Na Sapucaí, noite e madrugada, com tempo firme e abafado. Heraldo e Ana Luísa. Obrigada, Eliana. Nas cidades históricas de Minas, bonecos gigantes puxaram os foliões pelas ladeiras de Ouro Preto. Em Bonfim, cavaleiros e amazonas fizeram uma batalha de confetes e serpentinas numa tradição de 185 anos. Em São Paulo, Pablo Vittar reuniu os foliões a perder de vista na região do Parque Ibirapuera. A inspiração veio das festas das décadas de 1982. Em Salvador, o tradicional bloco Camaleão de Bel Marques percorreu o circuito Dodô na Barra Undina. Ivete Sangalo arrastou uma multidão no bloco Coruja. Durval Leles passou logo depois com o Me Abraça. E Carlinhos Brown puxou um trio sem cordas de graça no circuito Osmar. No Carnaval de Olinda, o boneco gigante de Fernanda Torres virou a atração mais procurada. Fãs aproveitaram para tirar fotos durante a concentração do desfile. Em seguida, os bonecos saíram juntos pelas ruas e ladeiras da cidade. A seguir, os desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio. As 4 escolas que desfilaram na primeira noite do Grupo Especial do Rio exaltaram as conexões do Brasil com a África.
Numa noite dedicada aos enredos afro, a Unidos de Padre Miguel contou a bonita história de Francisca da Silva, a Ianaçô, mãe de santo que ajudou a fundar o primeiro candomblé do Brasil, a Casa Branca do Engenho Velho, em Salvador. Nosso tripé tem uma réplica idêntica à coroa de Xangô que existe no terreiro da Casa Branca. Destaque para o abre-alas gigantesco e luxuoso. O boi, símbolo da escola, feito por escultores de Parintins. É uma oportunidade gigantesca que nossa escola teve de subir para o especial. Foi de 52 anos esperando por esse momento. E eu estou muito feliz, é muita emoção. A imperatriz leopoldinense levou para a avenida o Itã de Oxalá. Da imperatriz, vai! Itãs são justamente essas histórias guardadas pela oralidade africana. Esse Itã demonstra a humanidade dos deuses. No mito escolhido, Oxalá ignora um conselho do jogo de búzios, pega a estrada sem pagar o pedágio cobrado por Exu e se dá mal. Outro ponto alto da escola foi esse carro com 5.000 litros d'água, que simboliza a purificação de Oxalá. É assim, super, é hiper, é abundante demais. É uma coisa assim que ninguém pode descrever. Quase dói de tão bom. É maravilhoso. Enquanto o cortejo da imperatriz seguia louvando os orixás, uma notícia vinda de terras estrangeiras chegava a Sapucaí. Você viu Ainda Estou Aqui? Vi. Acabou de ganhar melhor filme internacional. Que bom, cara, merecido. O anúncio do Oscar soou na avenida. Atenção, Sapucaí! Vencemos na categoria Melhor Filme Internacional. O Oscar é nosso! Brasil! Atores do filme assistiram à premiação juntos no Sambódromo. A chave do cativeiro, virado nesse outro tempo. Um carnaval que resgata histórias que a gente não está acostumado a ouvir, como a do Quilombo do Catucá, em Pernambuco, liderado por um caboclo misterioso chamado Malunguinho. Tema defendido pela atual campeã do carnaval, a Viradouro. Levinha! E o que tem aqui? É velho? Aqui é uma mesa de oferenda, nós viemos como mestres encantados, entendeu? Eu sou um carcará, que era um pássaro mensageiro de Malunguinho, que avisava quando os perigos estavam vindo. A comissão de frente foi um espetáculo à parte. Tem fogo, tem fumaça, tem catibó, tem magia, tem chapéu voando. São os espíritos guardiões da mata. Quem chegou aí? Estação Primeira de Mangueira, compadre. Vambora! Contando como a cultura do povo banto moldou a forma do carioca existir. A comissão de frente dos crias cruzou a pista dançando, zoando, soltando pipa e arrepiou a Sapucaí. Tem um pouquinho de tudo, tem um pouquinho de África, tem um pouquinho da atualidade. O samba também abordou a violência urbana e os alvos que as balas insistem em achar. Esse carro aqui atrás simboliza os zungus. Os zungus eram espécies de pequenos quilombos onde o povo negro encontrava abrigo, refúgio, sustento, trabalho. E esse zungu é ainda mais especial porque tem a ilustre presença, olha só, de Leci Brandão. Mais forte que Mangueira é só o amor que os mangueirenses têm pela própria Mangueira.
Olá, muito boa noite. Falamos ao vivo do Sambódromo da Marquês de Sapucaí para a segunda noite de desfiles. Nunca é demais lembrar que agora são 3 noites, com 4 escolas por noite. E daqui a pouco, quem abre o desfile de hoje é a Unidos da Tijuca. A escola vai tentar o 5º título, falando de Logum Edé, o orixá menino, que representa esperança, renovação e a vontade de mudar o mundo. A escola começa mudando a ala de compositores, que dessa vez inclui até a cantora Anitta. A segunda escola pula. A terceira a desfilar vai ser o Salgueiro, 9 vezes campeã, que dessa vez vai passar de corpo fechado, mostrando amuletos, crenças e mandingas, que segundo a crença, protegem contra doenças e até contra inveja. Sai pra lá. Quem vai encerrar a noite é Unidos de Vila Isabel, buscando o 4º campeonato. A Vila vai aterrorizar a Sapucaí. O trem fantasma do carnavalesco Paulo Barros vai passar por aqui com o enredo Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E a segunda escola ficou para o fim, porque traz com ela a história de um grande encerramento. Quando esses alto-falantes, que agora estão tocando samba, quando eles ecoarem o bordão, olha a beija-flor aí, gente, vai ser a última vez. Hoje é a despedida de um dos nomes mais marcantes da história do carnaval, de uma das grandes vozes da Sapucaí. Neguinho da Beija-Flor está dizendo adeus. Ele cantou nos 14 títulos da escola. E essa despedida vai ser ainda mais emocionante, porque o enredo é sobre um outro símbolo da Beija-Flor, o Laíla, diretor de carnaval, que comandou os barracões e os ensaios com mão de ferro, o fabricante de títulos e de grandes desfiles. É logo mais. É com vocês, Heraldo e Ana Luísa. E nós agora temos o prazer de conversar diretamente de Los Angeles com um time de vitoriosos. Walter Salles, Fernanda Torres, Celton Mello, parabéns, bem-vindos aqui ao Jornal Nacional. Carolina Cimente, bem-vinda também. Antes de passar a bola para você, eu tenho uma primeira pergunta. Walter, você contou que está envolvido nesse projeto há 7 anos, mas nós aqui de longe acompanhamos a jornada de vocês nesses últimos 6 meses, uma energia que contagiou o Brasil, o mundo todo. O que deu esse impulso ao filme? O que levou tanta gente aos cinemas em diferentes países nessa reta final? Boa noite. Feliz de estar aqui. Primeiro, acho que a história extraordinária de Eunice Paiva, uma mulher que sozinha enfrenta uma ditadura militar e reage a um ato de violência extremo, inventando novas formas de resistência. Ou seja, é uma mulher que mostra um caminho para um dia de hoje, ilumina uma possibilidade para a gente resistir hoje. Eu acho que esse foi a porta de entrada. Mas nada teria acontecido sem que esse filme fosse elevado pelas pessoas que estão aqui ao meu lado, a Fernanda, o Celton e Dona Fernanda Montenegro. Eu acho que elas levaram o filme para um nível que nos forçou a todos a sermos melhores do que a gente poderia ser. Então, o filme é um pouco o resultado disso e também o resultado de como ele foi abraçado por 5 milhões de brasileiros. Isso acabou repercutindo no mundo inteiro, então o público brasileiro é coautor desse filme também. Bom, incrível estar aqui com vocês, parabéns. Fernando, eu queria fazer uma pergunta a você, porque o Walter, no palco ontem, enalteceu a sua atuação e também a da sua mãe, e é impossível não pensar em Fernanda Montenegro falando nesse filme, que é um filme que trata de amor, que trata de família, né? Então eu queria saber se vocês conversaram e como foi a reação dela. A reação da mamãe... A gente tem que pensar que esse é um filme sobre transmissão de uma experiência. A minha mãe é da mesma geração da Eunice Paiva. São 2 mulheres que viveram um período muito terrível no Brasil, no mundo, que é a Guerra Fria. E elas criaram filhos que depois foram capazes de escrever livros, de atuar
Eu gosto de pensar que esse filme foi feito por duas crianças, que eram o Marcelo Rubens Paiva e o Walter, que estavam naquela casa e que sofreram por tabela uma violência de Estado e que, décadas depois, criaram algo para que nunca aquela história fosse esquecida. Então, eu me sinto assim também com relação à mamãe. Eu acho que, de certa forma, eu levo o legado da minha mãe adiante. E fico pensando nas crianças que estão vivas hoje, que filmes eles farão daqui a 50 anos sobre a nossa resistência hoje ao autoritarismo, aos movimentos antidemocráticos, à anticultura. Então, eu acho que é um filme sobre transmissão e sobre resistência ao longo do tempo. E, Selton, lá atrás, quando vocês começaram a filmar, vocês já tinham a noção da abrangência, do alcance que esse filme teria? Não. Na verdade, nunca. Eu acho que a gente nunca tem. Mas a gente tinha uma base muito bela, que é o livro do Marcelo. Assim, o livro do Marcelo é extraordinário. E o Valtinho, ele viveu naquela casa, né, como a Nanda estava dizendo. Então ele tinha um olhar sobre aquela família muito, muito pessoal. Então a gente confiava muito nesse olhar sensível do Valtinho, de como ele conduz o cinema dele. E a gente sabia que daria um filme lindo contando essa história. E nós somos uma família, vivemos como uma família de fato ali durante um período grande. E isso foi fundamental. Foi a minha parte também nesse filme, né? Foi a parte solar, literalmente, do filme. Então, assim, foi lindo, foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que isso transcendeu, pulou da tela e toca o coração das pessoas, porque é uma história de família, no final das contas. E para vocês três, vocês estão aqui no Jornal Nacional ao vivo, enquanto o Brasil está celebrando esse Oscar de vocês. Como é que fica o coração nessa hora? Mistura de um monte de coisa, é bonito de ver. Porque é o nosso cinema, né, Valtinho? É muita coisa. É a cultura brasileira, a música brasileira, a literatura brasileira, a partir do livro extraordinário do Marcelo, e que, de alguma forma, acabam se misturando com a cultura que está sendo feita agora no Carnaval brasileiro, essa cultura popular, potente, né? E tudo isso, uma coisa só. Quando a gente saiu e viu as imagens da rua, a gente ficou completamente apaixonado por isso. E emoção à flor da pele. E eu acho também que esse trabalho, a gente está há 6 meses lançando esse filme, porque não era um filme que tinha um grande budget de lançamento. O que a gente fez durante esse período foi mostrar esse filme, conversar, e eu acho que eu me senti, pelo menos, acho que todos nós, como representantes do Brasil no mundo. E acho que esse filme apresenta ao mundo o melhor que o Brasil tem, que é uma afetividade, um calor humano, um estar no mundo. O Gil postou uma coisa linda sobre... E a geração dele tem muito isso, como o Brasil, como uma potência de mostrar ao mundo uma outra forma de estar no mundo. E eu me senti assim, foi crescendo essa coisa de que a gente era um representante do país da gente, e acho que o Brasil retornou isso, é muito emocionante. Gente, só para a gente encerrar muito rapidamente, é uma pergunta que muita gente quer saber. O que vocês vão fazer nos próximos dias? Dormir. Dormir, claro. Eu tô de óculos escuros porque eu tô com vergonha do meu olho, são 2 boas, a gente tá igual a maratonista do fim daquela Olimpíada, chegando assim, feliz da vida, mas eu vou dormir, né? Descansar. Selton, Walter, Fernanda, muito obrigada, parabéns. Ana Luísa. Descanso mais que merecido de todos envolvidos com o filme Ainda Estou Aqui. Obrigada, gente. Boa noite. Parabéns a todos, parabéns. Memória de Dona Eunice Paiva. Transmissão do Carnaval é depois do BBB. Boa noite. Boa noite e até amanhã.